questão número 10 tem aqui um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Eu já falei que eu gosto de trocar por x, y e z, né? Então vamos escrever esse sistema aqui novamente. Tá, então vamos ver aqui o enunciado. Seja o seguinte sistema de equações em que S é um número real. Então aparece S aqui e S aqui. Escolha uma faixa de valores de S em que as soluções do sistema são todas negativas. Quer dizer, soluções. Como é que seriam essas soluções, hein? Um sistema, para ter solução, ele tem que ser ou determinado, mas também ele pode ser indeterminado. O sistema indeterminado também tem soluções, né? São infinitas soluções. Ele só não pode ser impossível. Bom, e como é que a gente discute isso? A gente vai ter que, a primeira coisa a fazer é levar em conta o determinante desse sistema. O determinante desse sistema, se esse determinante for diferente de zero, significa que ele é um sistema determinado. Então, você tem uma única solução, né? Quando você tem o determinante diferente de zero. Agora, se esse determinante for zero, aí o que vai acontecer? Se o determinante for zero, o sistema pode ser duas coisas. Ou ele é indeterminado, ou ele é impossível. Nesse caso aqui, de dar um determinante igual a zero, o que vai dizer se ele é indeterminado ou impossível? Aí vai depender desses valores aqui, os valores do segundo membro, né? Quer dizer, os valores que são independentes de x, y e z. Então, nós estamos interessados nessas duas situações. Determinante diferente de zero. E isso aqui também interessa pra gente, sistema indeterminado. Então, vamos começar fazendo isso aqui que é mais fácil. Vamos calcular o determinante desse sistema e vamos obrigar ele a ser diferente de zero. A primeira coisa. Então, o determinante desse sistema vai ser 1 menos S, menos 2, 1. E aqui vai ficar S menos 2, 0. Aqui não tem Z, né? Então vai ficar isso aqui. Então isso aqui é o determinante do sistema. Vamos calcular esse determinante aqui. Isso aqui eu posso fazer pela regra de Sarrus. Ó, vai ficar 0 mais S. 0 mais S, aqui você vai ter menos 4S. E aqui multiplicando ao contrário vai ficar mais 2, mais 0, mais S2. Então, isso aqui no fim das contas vai ficar S ao quadrado, menos 3S, mais 2. Então, isso aqui é um valor importante para a gente lembrar aqui, que é o determinante desse sistema. S2 menos 3S mais 2. Então, essa situação aqui, determinante diferente de zero, é para o sistema ser determinado. Determinante diferente de zero, eu tenho que obrigar isso aqui a ser diferente de zero. Quer dizer, essa expressão tem que ser diferente de zero. S2 menos 3S mais 2 é diferente de zero. É uma inequação do segundo grau, do tipo das fáceis, né? Porque ela tem aqui diferente, ao invés de menor ou igual. Como é que a gente resolve isso? Resolve a equação com igualdade. Então, com a igualdade, você teria aqui duas soluções. S é igual a 1, ou então S é igual a 2. Isso aqui são as soluções da equação, quando isso aqui é igual a zero. Agora, as soluções da inequação é o contrário. Você vai fazer isso aqui diferente, diferente. Ou seja, S diferente de 1 e S diferente de 2. Então, S não pode ser nem 1 e nem 2. Para você recair nessa primeira situação aqui, determinante diferente de zero. Quer dizer, o determinante do sistema pode ter qualquer valor, né? Portanto, o S também pode ter qualquer valor, menos esses dois aqui, 1 e 2. Então, já tenho essas duas coisas aqui para anotar. Isso aqui é S diferente de 1 e S diferente de 2.
para que você tenha essa situação, sistema determinado, determinante diferente de zero, isso aqui. Agora, além disso, ainda continuando a questão do sistema determinado. Isso aqui foi só para ele ser determinado. Agora, o que o problema quer? Ele quer que, claro, além de determinado, indeterminado também, mas nesse caso aqui, estamos vendo a parte do determinado. Então, nesse caso, além dele ser determinado, que é conseguido com isso aqui, você tem que ter isso aqui, ó. As soluções são todas negativas. Soluções negativas. Bom, nesse caso aqui, a gente tem um determinante diferente de zero, então a gente pode usar a regra de Cramer para resolver o sistema, né? A regra de Cramer é para você trabalhar com sistemas determinados. Não use regra de Cramer para você trabalhar com sistema indeterminado ou impossível, que dá problema. A regra de Cramer não foi feita para trabalhar com esses dois tipos aqui. O Cramer, na verdade, ele fez o trabalho dele na pré-história da álgebra linear. Na verdade, nem existia álgebra linear na época do Cramer, tá? O Cramer só estava interessado em resolver o sistema. Agora, essa questão do indeterminado e impossível, isso surgiu depois, muito depois. E aí, alguns matemáticos tentaram fazer tipo um remendo na regra de Cramer para tratar esses sistemas aqui, tá? Mas eu já vi isso muito com erro, tá? Então vamos fazer o seguinte, não use regra de Cramer para tratar de sistemas indeterminados e impossíveis. Use apenas para os sistemas determinados. Inclusive tem uma nomenclatura que é sistema de Cramer. Sistema de Cramer é um sistema linear com delta diferente de zero. Pronto, então você já viu que o Cramer está restrito a isso aqui. E quando o sistema for indeterminado ou impossível, aí você vai tentar resolver o sistema. Se você ficar com a linha toda com zeros, ele é indeterminado. Se você ficar com o negócio do tipo 0 igual a 1, ele é impossível. Bom, então vamos ver aqui. Nesse caso do sistema determinado, eu tenho que obrigar as soluções a serem todas negativas. Tá, então como é que a gente acha as soluções? Olha só, nós formamos aqui a chamada matriz estendida desse sistema. São os coeficientes das equações x, y e z, e aqui são os termos independentes, segundo membro, né? Que são 0, 1 e 0. Então, 0, 1 e 0. E aí nós vamos calcular esses determinantes aqui, ΔX, ΔY e ΔZ. Quem são esses determinantes? O ΔX você vai formar pegando o determinante delta, que é isso aqui. Aliás, o delta vamos anotar aqui que a gente acabou de calcular, né? O delta é isso aqui, S2 menos 3S mais 2. Para achar o ΔX, você vai pegar o determinante original aqui, o determinante do sistema, e vai colocar essa coluna no lugar da coluna do x. Aqui é a coluna do x, coluna do y e coluna do z. Então, colocando essa coluna aqui na coluna do x, 0, 1, 0, o resto você repete. Tá, então colocamos aqui os coeficientes aqui do segundo membro no lugar da coluna do x. O resultado aqui desse determinante vai ser o ΔX. E aí você vai dividir o ΔX pelo delta. Isso vai ser o valor de x. Bom, essa é a regra de Cramer, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Posso calcular esse determinante pela regra de Sarrus? Então aqui como tem 1 e 0, 0, 0, posso fazer direto. Ó. Isso aqui vai ser... Eu vou usar Laplace aqui. Então isso aqui vai ficar 1 vezes menos 1 elevado a I mais J, menos 1 elevado a 2 mais 1, menos 1 ao cubo, vezes o determinante que sobra quando você tira essa coluna e essa linha. Então vai ficar isso aqui, 1, 0, menos 2, menos S. Vai ficar menos 2S. É o determinante que você obtém aqui, no caso, pegando para esse 1 aqui, eliminando essa coluna e essa linha aqui. Então, eliminei você, ficou isso aqui, 0, 1, 0, menos S, menos 2. Então, esse determinantezinho aqui vai ser menos 2S. Bom, no fim das contas, quanto é que deu isso aqui? Menos 1 vezes menos 2S, isso aqui dá 2S. Então, o valor de x é o ΔX, que é isso, dividido pelo delta. Então, vai ficar isso aqui.
2S dividido pelo delta. Delta y, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o determinante, vou colocar essa coluna dos termos independentes no lugar da coluna do y. Vai ficar o seguinte. Então a segunda coluna vai virar essa. A terceira coluna a gente repete. Então essa segunda coluna entrou aqui no lugar da coluna do x. Agora eu calculo esse determinante. Bom, tá. Aqui tá fácil também, porque tem 0, 1, 0. Eu posso novamente usar o teorema de Laplace, né? Eu só tenho esse 1 aqui sozinho. Esse determinante vai ficar o seguinte. Vai ficar esse 1. Que isso, rapaz? Não tem isso aqui não. Eu já estou calculando o valor. Vai ficar esse 1 vezes menos 1 elevado a i mais j, que vai dar 2 mais 2. Esse menos 1 vai sumir, né? E aí eu vou eliminando essa coluna e essa linha. Sobram esses 4 aqui, ó. 1, 0, menos s e s. Então quanto é que deu isso aqui? Mais S2, né? Isso aqui deu mais S2. Portanto, o y vai ser o delta y dividido pelo delta. Vai ficar S2 dividido por S. Agora falta o z. Então, para formar o delta z, eu vou colocar essa coluna aqui dos termos do segundo membro no lugar da coluna do z. Vai ficar o seguinte. Repito essas duas colunas aqui. E no lugar dessa coluna eu coloco essa. E agora calculo esse determinante aqui. Isso aqui vai dar menos 1 vezes isso. Vai dar 2 mais S. Portanto, o delta Z vale 2 mais S. Então, o Z é só dividir isso aqui. S mais 2 dividido por delta. O problema aqui é que essas três soluções, x, y e z, sejam negativas. Portanto, o x tem que ser negativo, o y tem que ser negativo e o z tem que ser negativo. Então nós temos que ter x negativo, y negativo e z negativo. Olha só, quer dizer que eu tenho que resolver 3 inequações do segundo grau aqui, fracionárias. Isso aqui menor que zero, isso aqui menor que zero, isso aqui menor que zero. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho que fazer um quadrinho de variação de sinal. Na verdade é assim que você resolve. Mas você pode simplificar um pouco isso aqui. Eu vou começar por esse y aqui que está mais fácil, tá? O y, ele tem um numerador positivo, tá vendo? S2. Então, o sinal de y vai ser o mesmo sinal disso aqui. Já que o S2 é positivo, né? É um quadrado. Então, se você quiser que isso aqui seja negativo, basta você obrigar isso aqui a ser negativo. Então, eu vou obrigar o S2 menos 3S mais 2 a ser negativo. Você obrigando isso aqui a ser negativo, isso é negativo, já que o S2 é positivo, então, para que o Y seja negativo, isso aqui tem que ser negativo, né? Independentemente do valor de S, né? Então, isso aqui é o que eu tenho que obrigar a acontecer. Isso aqui, para que o Y seja negativo. Agora, será que isso já é suficiente? Olha só, se você obrigar isso aqui a ser negativo, isso aqui é a mesma coisa que falar que o S está compreendido entre que valores, hein? Olha, isso aqui é um trinômio do segundo grau. Um trinômio do segundo grau que o gráfico é assim, ó, com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, né? O A dele é positivo. Então ele vai ter um sinal entre as raízes e outro sinal fora das raízes. As raízes são quais? 1 e 2. Você vai ter uma raiz 1 e uma raiz 2. Então, já que ele tem duas raízes e a concavidade é voltada para cima, quer dizer que entre essas duas raízes ele vai ser negativo e fora das raízes vai ser positivo. Então, obrigar isso aqui a ser negativo é a mesma coisa que obrigar o S, que é a variável aqui, o S a estar compreendido entre 1 e 2. Tá, então isso aqui eu já tenho que contar como certo. É obrigado que o S esteja entre 1 e 2.
E olha só, se o S estiver entre 1 e 2, realmente, o que vai acontecer aqui, por exemplo, com o X? O X vai ser o quê? Positivo ou negativo? Já que o X é 2S sobre isso aqui, você vai ter esse denominador negativo e esse numerador positivo. S entre 1 e 2, né? Vai ser positivo. Então, você fazendo S entre 1 e 2, você vai ter aqui que o X vai ser negativo também, que é um positivo dividido por um negativo. E o Z vai acontecer a mesma coisa com ele. Olha só. O Z vale isso aqui. S mais 2 sobre isso aqui. Como você já obrigou esse denominador aqui a ser negativo, por causa disso aqui, essa fração vai ser o quê? Olha, S entre 1 e 2, esse numerador aqui vai ser positivo. O S está entre 1 e 2, né? Então isso aqui vai estar entre 3 e 4, vai ser positivo. Então você vai ter um positivo dividido por um negativo. Quer dizer, esse Z aqui vai ser negativo também. Portanto, se você obrigar o S a estar compreendido entre 1 e 2, você vai ter o X negativo, o Y negativo e o Z negativo. E já tem isso aqui como resposta. Olha só, já tem isso aqui no meio das respostas. S compreendido entre 1 e 2. Poxa, então isso aqui já é a resposta certa. Só que aqui eu estou sendo um pouquinho chato. Veja bem, numa prova de múltipla escolha não precisaria olhar isso aqui, tá? Porque isso aqui já é uma solução. Mas numa prova discursiva, se você fizer e achar isso aqui e não testar essa situação, pode ser que eles tirem lá um pontinho de você, porque você esqueceu de verificar isso, tá? Porque você pode ter também soluções negativas para x, y e z com um determinante delta igual a zero aqui, para o sistema indeterminado. Então, para ficar 100% completa essa questão, você tem que dar uma testada nisso aqui, tá? No determinante igual a zero. Ou seja, para S igual a 1 e S igual a 2. Veja se realmente ele é indeterminado nessa situação e se ele realmente tem raízes negativas. Então, a gente tem que testar. Numa prova discursiva, sim, terei que testar. Numa prova objetiva, pode ser que não faça diferença. No caso dessa questão, não faz diferença, tá? Tá, então vamos testar essa situação com S igual a 1 e S igual a 2. Tá, então vamos agora analisar a questão do sistema indeterminado, fazendo S igual a 1, depois fazendo S igual a 2. Como o nosso sistema tem aqui S e menos S, ele vai ficar assim, com S igual a 1, né? 1 e menos 1 aqui. Bom, e aí nesse caso você não resolve usando Cramer, porque Cramer é somente para sistema determinado, tá? O indeterminado, o que a gente faz? A gente tem que tentar somar ou subtrair essas linhas de modo a ficar com uma linha zerada, né? Tudo zero. E aí se você ficar com 0 igual a 0, quer dizer que ele é indeterminado. Se ficar com 0 igual a alguma coisa diferente, quer dizer que ele é impossível. Você pode zerar isso aqui trocando essa terceira linha por ela menos a primeira. Então, no lugar da terceira linha, eu vou colocar terceira menos primeira. Então, colocando aqui terceira menos primeira, vai ficar 1 menos 1, 0. Aqui, terceira menos primeira, vai ficar menos 3. Aqui, fazendo terceira menos primeira, vai ficar 1. E aqui, fazendo terceira menos primeira, vai dar 0. Vou aproveitar, vou zerar esse menos 2 aqui, tá? Eu vou trocar essa segunda linha por ela mais o dobro da primeira. Quando você trocar essa segunda linha por ela mais o dobro da primeira, você vai matar esse elemento aqui. Então, aqui, ó. Menos 2 mais o dobro da primeira vai dar 0. Aqui, 1 mais o dobro da primeira vai dar 3. Aqui, 1 mais o dobro da primeira vai dar menos 1. E aqui, 1 mais o dobro da primeira vai dar 1. E a primeira linha a gente repete. Então o que a gente fez aqui na verdade foi trocar a terceira equação por uma combinação dela com a primeira. E a mesma coisa com a segunda. A segunda foi trocada por uma combinação dela com a primeira. Ficou com isso aqui. E agora eu vou zerar. Dá para zerar o quê? Dá para zerar essa terceira linha aqui todinha, né? Olha, para zerar essa terceira linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar agora essa terceira linha por ela mais a segunda. Trocando por ela mais a segunda, vai ficar menos 3 mais 3, que é 0. Então, isso vai ficar assim, depois de eu fazer essa troca. Será que esse espacinho aqui vai dar? Eu vou espremer, hein?
Então, eu vou trocar a terceira linha por ela mais a segunda. Vai ficar assim, 0 mais 0, 0. Aqui menos 3 mais 3, 0. Aqui 1 menos 1, 0. E aqui 0 mais 1, 1. Agora eu repito a primeira e repito a segunda. Agora eu olho para essa linha aqui que ficou cheia de 0. O que representa isso? 0, 0, 0, 1. Isso aqui representa o quê? 0x mais 0y mais 0z é igual a 1. Pode acontecer isso aqui? 0x mais 0y mais 0z é 0. 0 igual a 1? Não. Isso aqui caracteriza um sistema impossível. Então não é o caso de você ter um sistema indeterminado com S igual a 1, tá? Ele na verdade fica impossível mesmo. E vai acontecer a mesma coisa se a gente fizer S igual a 2. Fazendo S igual a 2, que são os dois únicos valores que anulam o determinante do sistema, como é que vai ficar o sistema fazendo S igual a 2? Aqui onde você tinha 1 e menos 1, vai ficar 2 e menos 2, né? Então vai ficar igualzinho isso aqui com 2 e menos 2. Certo, então fizemos aqui S igual a 12 e vamos tentar resolver o sistema aqui. Olha só, eu posso zerar esse elemento se eu fizer a soma da terceira com a segunda, né? Eu vou trocar a terceira linha pela terceira mais a segunda. Vai ficar assim, 2 menos 2, menos 2 mais 1, 0 mais 1 e 0 mais 1. Então colocamos no lugar da terceira a terceira mais a segunda. Ficou isso aqui. Agora, vamos zerar essa segunda linha trocando ela por ela mais o dobro da primeira. Então, a segunda mais o dobro da primeira vai ficar 0 aqui. Segunda mais o dobro da primeira vai dar 3. Segunda mais o dobro da primeira vai dar menos 3. Segunda mais o dobro da primeira vai ficar 1. E a primeira a gente repete. Bom, e agora nós podemos zerar esse elemento aqui, trocando a terceira pelo triplo da terceira mais a segunda, né? Triplo da terceira mais a segunda. Então, triplo da terceira mais a segunda vai ficar 0. Triplo da terceira mais a segunda vai dar 0. Triplo da terceira mais a segunda vai ficar 4. E olha aqui, já vi aparecer uma equação impossível, né? Essa equação aqui é 0 igual a 4. Eu não preciso nem terminar de calcular 0 igual a 4. Vai perder ponto numa discursiva? Tá bom, vamos fazer aqui rapidinho. Tá aqui. Então, eu tenho uma equação aqui que é 0 igual a 4. Ou seja, realmente é impossível desse jeito. Então, impossível com S igual a 1 e impossível com S igual a 2. Portanto, essa possibilidade aqui não existe, né? Se eu tiver determinante igual a 0, quer dizer, S igual a 1 ou 2, o sistema necessariamente vai ser impossível, não tem solução. Então, a única situação que me interessa é essa aqui, do sistema determinado. E a resposta correta, aqui S entre 1 e 2, letra D de delta.